Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar aqui o Deltan Dallagnol tomando uma invertida de um pastor. Olha, que vai expor verdades ali, né, pro Deltan, que tentou de alguma forma agora se mostrar solidário em relação a uma tragédia que aconteceu, só que, segundo muitos apontam, ele, Deltan, como digamos assim, chefe da Lava Jato, que foi tendo seus tentáculos com outras operações vinculadas a esta, né, muitos apontam que ele, né, Deltan, tem as suas digitais numa tragédia muito parecida com o que aconteceu agora, só que né, na época o Deltan, ele era, digamos assim, vamos chamar de servidor público, alguém que estava ali, né, representando o Estado, né, na tentativa de supostamente combater a corrupção, mas metendo os pés pelas mãos, com muitas arbitrariedades, cometendo muitos abusos, que culminou numa tragédia, sem falar nas outras questões, né, muito, digamos assim, deletérias para a sociedade, como consequências da Lava Jato. Eu vou trazer detalhes para vocês aqui, né, do que o pastor, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, né, jogou lá nas redes sociais, respondendo o Deltan Dallagnol. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, se gostar do vídeo, dislike, se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E estamos aqui no dia 25 de dezembro, mais uma vez, desejei ontem, mas quero novamente desejar um Feliz Natal a todos que nos acompanham aqui, que nesta data especial, como em todas, né, a gente precisa refletir muito nos ensinamentos de Jesus, que se nasceu no dia 25 ou não, é uma outra questão de menor importância. O importante é que ele nasceu e enquanto esteve com a gente, deu exemplo, né, de um amor que deve nos inspirar a todos nós. Então, Feliz Natal a todos que nos acompanham, com muita paz, muita saúde. Já nos aproximamos aí do Ano Novo. Aproveito para desejar também um Ano Novo repleto de bênçãos para todos aqueles que nos acompanham no canal e agradecer, é claro, pela companhia ao longo de 2023. Bom, pessoal, é o seguinte, o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, sim, a operação a pretexto de combater a corrupção, que todo mundo é a favor, perseguiu políticos, pessoas que não eram, né, da política também, porque a coisa foi tomando uma proporção, eles pegaram gosto por sair condenando ou com métodos extremamente reprováveis no Estado democrático de direito como é o nosso. Enfim, a fama subiu na cabeça, tanto é que a prova disso é que eles tinham um projeto político, tanto é que está lá o Moro, senador, Deltan, deputado federal, mas foi cassado, a Rosângela Moro, deputada federal, enfim. Então, o Deltan, né, era, digamos assim, chefe da Lava Jato, que colocou gente inocente na cadeia, sim, com requinte, segundo foi já detalhado, de tortura psicológica, sem respeitar o devido processo legal, cometendo inúmeros abusos, né, que não se deve cometer. Aí ele decidiu sair em solidariedade à jovem Jéssica, que morreu aos 22 anos, cometendo o ato extremo contra si. Eu não posso falar outra palavra, porque senão a plataforma acaba barrando o vídeo, como acabou, né, limitando, digamos assim, o outro. Eu até entendo, né, porque tem que ter muito cuidado quando se trata desse assunto. E o caso dela, eu já expliquei no vídeo anterior. Se você não assistiu, né, vale a pena assistir para entender o que aconteceu. E o Deltan postou o vídeo da mãe da Jéssica e escreveu o seguinte: devastador. Deus, cuida dessa mãe. Bom, até aqui tudo bem você prestar solidariedade à família da Jéssica. Eu prestei aqui ontem, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E aqueles que também, né, acreditam em Deus, fazer uma prece, endereçar uma oração para essa família, para a Jéssica, enfim. Então até aqui, ok. Só que o caso do Deltan é um pouco diferente. Porque, como eu digo aqui sempre em alguns, né, membros da extrema-direita, às vezes para alguns falta moral para você sair, né, com algum tipo de acusação, enfim, com algum tipo de postura nas redes sociais. E o Deltan, olha, tem um passado, né, que às vezes recomendaria a ele maior prudência. Porque muitas pessoas lembraram lá que o Deltan pode ter, de alguma forma, vou colocar o pode aqui porque eu não quero acusá-lo, né, já que ele não foi condenado, eu não quero aqui fazer o que a Lava Jato fazia. Mas ele pode sim ter tido participação, mesmo que de uma forma indireta, né, numa tragédia que aconteceu com o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, perseguido pela Lava Jato. E o pastor Alexandre Gonçalves, daqui a pouco eu vou explicar detalhes, né, requintes de crueldade. O pastor Alexandre Gonçalves, de quem eu tenho aqui profundo respeito e admiração, aqui a gente às vezes faz vídeos criticando muito e revelando a hipocrisia do pastor Silas Malafaia, e eu faço sempre questão de destacar.
A gente não pode generalizar, como se todo evangélico fosse, né, igual ao Malafaia, como se todo pastor fosse igual ao Malafaia. Não, a gente tem que separar as coisas. O próprio Deltan se diz evangélico. Então o pastor Alexandre Gonçalves tem meu respeito, minha admiração, e foi lá e comentou o seguinte na postagem do Deltan: falso cristão, filho de Belial, parede branqueada, raça de víboras, não te compadecesses do, eu não vou falar a palavra, o ato extremo, do ínclito reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrido também, porque não existe uma causa única, mas também por tua causa em virtude do concurso de aldrabões, formado por você que desonrou o Ministério Público Federal. Aquieta-te. Partiu para cima aqui então do Deltan, né, de uma forma muito dura, o pastor. E assim, gente, é muito sério o que aconteceu com a Jéssica. É difícil até de falar o que aconteceu com o ex-reitor. Então é plenamente compreensível, digamos assim, palavras mais duras como a utilizada pelo pastor, né, Alexandre aqui. E o pastor coloca um trecho da conversa revelada pela Lava Jato. Então, para quem olha agora o Deltan, né, supostamente, né, solidário à dor da mãe, e repito que a gente tem que sim que ter solidariedade, né, para com ela, o Deltan, né, aqui 3 dias depois, alguns dias depois do reitor ter cometido o ato extremo contra si, o Deltan, num chat pessoal, revelado depois pela Vaza Jato, né, comentou o seguinte com a colega sua lá, a Érica. Érica, vi a questão do ato extremo, que eu não posso falar, do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei o que passa pela sua cabeça, mas pelo amor de Deus, não se sinta culpada. As decisões foram todas dele. Não sei se publicamente houve algum ataque, mas se você quiser qualquer expressão pública de solidariedade, conte comigo. Então ele não presta solidariedade à família do reitor, mas ele vai lá, enfim, jogar toda a culpa para o reitor, né, isentando quem fazia parte da operação. Daqui a pouco eu trago detalhes, que de forma arbitrária colocou um homem limpo, honesto, justo na cadeia. Aí depois veio a decisão de liberá-lo para que ele pudesse sair da cadeia, mas o impediram de entrar na universidade. E enquanto isso, né, a opinião pública que era, como acontecia com a imprensa na época da Lava Jato, já condenava por antecipação. Né, salvo exceções no jornalismo, e sejamos justos e corretos, Reinaldo Azevedo foi um dos poucos jornalistas que sempre apontou as irregularidades e os abusos cometidos pela Lava Jato. Mas várias emissoras, não quero nem citar o nome aqui, né, já davam assim, era um tipo de matéria que já condenava o investigado junto à opinião pública, e depois, quando saía lá, não, falando aqui não tem nada a ver, às vezes 1 ano, 2 anos depois, 3 anos, era uma notinha de rodapé, alguns poucos segundos. Então, assim, o reitor não suportou essa pressão e cometeu, né, esse triste ato. O pastor disse mais, aí ele deu um RT e comentou o seguinte: o homem que escreveu isso aqui, após o ato extremo do ínclito reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, deveria ficar quieto para toda a eternidade, pois não tem nenhuma moral para criticar ninguém, um falso cristão que vitupera e avilta o evangelho de Cristo. Pois é, pessoal, então assim, trazendo aqui agora alguns detalhes sobre, né, essa tragédia de 2017, vejam só a decisão agora de júri, como eu disse, o ex-reitor foi acusado de corrupção, inclusive era uma acusação muito infundada, assim, os valores, nem se o reitor quisesse ter roubado o que eles inicialmente acusaram ele de ter roubado, a formação de quadrilha, é coisa pesada para alguém honesto, né? Mesmo se ele quisesse, era impossível, né? Por conta da quantidade que foi destinada, a quantidade utilizada, não tinha como. Assim, alguém acha que o reitor foi chamado para prestar esclarecimentos e se recusou aí, por isso teve que ser preso. Não! Já chegaram lá e já meteram na cadeia. E aí depois impediram de entrar na universidade onde ele trabalhava, onde ele dedicava a sua vida, às vezes passando mais tempo lá do que com a família. Então, assim, uma humilhação gigantesca. E aí, em julho de 2023, vai trazer com a matéria que o TCU concluiu que não houve prática de irregularidades pelo então reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancelier, alvo da Operação Ouvidos Moucos em 2017. Essa operação é das dezenas de desdobramentos da Lava Jato, que ficou uma coisa sem fim, né? Não acabava nunca, né? Porque o pessoal não é que estava querendo combater corrupção, você poderia combater, começando uma outra operação, mas é porque queria tudo na mão de Sérgio Moro, de Deltan e companhia. E aí, por quê?
para que eles ficassem cada vez mais poderosos. Naquela ocasião, vai dizer que a justiça havia decretado a prisão preventiva de Cancelier com acusação de desvio de dinheiro público. O reitor da universidade, né, aí já disse aqui outras vezes o que ele fez. A corte julgou improcedente e arquivou a representação que envolvia o programa Universidade Aberta do Brasil. O tribunal analisava denúncias que tratavam de um esquema não comprovado de superfaturamento no aluguel de veículos para a realização do programa. E conforme registrado no livro Recurso Final, do jornalista Paulo Marcum, a Polícia Federal dizia que uma quadrilha teria roubado 80 milhões de reais. A Operação Ouvidos Moucos foi chefiada pela delegada Érica, essa que conversou com o Deltan. E a prisão de Cancelier foi autorizada pela juíza Janaína Cassol. No dia 14 de setembro, o reitor foi preso junto a outros 6 professores. Ele foi solto no dia seguinte, mas ficou proibido de frequentar a universidade. Em janeiro desse ano, o presidente Lula realizou uma homenagem a Cancelier e chamou o caso de aberração, lembrando, né, que fazia então aí 5 anos na ocasião do acontecido. E o Lula diz que pela pressão de uma polícia ignorante, de um promotor ignorante, pessoas insensatas que condenaram as pessoas antes de investigar e antes de julgar. Aí eu vou deixar aqui, né, alguns links para vocês entenderem melhor. O fato é que está aqui uma decisão, a justiça reconhecendo, né, o Tribunal de Contas da União, digamos assim, que não houve qualquer irregularidade. Infelizmente, o professor não está mais entre nós, né, para ver isso aqui, mas traz algum alento para a família, que eu andei lendo aqui, e espera por justiça. E aí, quem sabe, o Deltan, que agora quer posar de alguém solidário diante de uma tragédia como a da Jéssica, talvez o próprio Deltan vai ter que se explicar e responder na justiça pela morte do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoal, então é isso. Fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.